Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso coração hoje se curva em reverência diante da Tua palavra viva e eterna. Em meio às guerras, rumores e agitações do mundo moderno, voltamos nossos olhos para aquilo que é imutável, a promessa gloriosa da segunda vinda de Cristo. Esta não é apenas uma doutrina entre tantas, mas o ponto mais alto da nossa fé, o ápice da nossa esperança e a certeza inabalável da nossa redenção. Não caminhamos às cegas, não vivemos sem rumo, pois temos uma promessa firme. O Senhor voltará. Ao longo dos séculos, teu povo aguardou este dia com fé e expectativa. Os profetas anunciaram, os apóstolos confirmaram, e a igreja persevera até hoje proclamando: Maranata, vem, Senhor Jesus. A tua vinda é certa, é real, é literal. Assim como o Senhor veio uma vez, cumprindo cada detalhe das profecias do Antigo Testamento, assim também virás outra vez, com glória, poder e justiça. Nada impedirá tua volta. Nenhuma força das trevas, nenhum governo, nenhuma incredulidade poderá frustrar teus planos. Hoje, mais do que nunca, os sinais se tornam visíveis. Os corações estão inquietos, os olhos atentos. E nós te dizemos com fé: prepara-nos, Senhor. Queremos ser achados fiéis, despertos, vigilantes. Se você crê na volta gloriosa de Jesus, escreva com fé: eu espero por ti, Senhor. Senhor, Jesus nos alertou com palavras firmes: vede que ninguém vos engane. E como isso ecoa forte em nossos dias. Vivemos uma geração marcada por confusão espiritual, por religiões que surgem como fumaça, por doutrinas que distorcem tua verdade e afastam corações do caminho da salvação. O engano não vem apenas de fora, ele penetra, sutil, pelas brechas da superficialidade, do misticismo vazio, do emocionalismo desorientado. Pai, guarda-nos da cegueira espiritual, que tenhamos discernimento para identificar o falso brilho de doutrinas humanas, que nossos pés estejam firmados sobre a rocha que é Cristo, e não sobre o terreno movediço das modas espirituais. Livra-nos de sermos levados por ventos de heresias, por vozes que falam com aparência de piedade, mas negam a essência do Evangelho. Senhor, dá-nos uma fé lúcida, madura, enraizada na Tua palavra. Que o nosso coração se torne terra boa, onde a verdade floresce e frutifica. Não queremos apenas conhecer a Tua vinda. Queremos estar prontos para ela. Livra-nos de sermos enganados, de adormecermos enquanto o relógio do céu avança. Que a nossa vigilância seja constante e nossa paixão por Ti seja renovada a cada dia. Senhor, os noticiários gritam a realidade das palavras de Jesus. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. O mundo está em convulsão. A paz é frágil como vidro fino, ameaçada por egos inflamados, por ganância, por disputas que não cessam. Vivemos numa era onde a humanidade carrega o poder de destruir a si mesma, e cada conflito acende a possibilidade de um novo desastre. Mas mesmo em meio a esse caos, Tu nos dizes: não vos assusteis. Que consolo, Pai! Tu conheces o fim desde o princípio, e nenhum império, por mais bélico que seja, escapa ao Teu governo. A história ainda está nas Tuas mãos. O pavor do mundo não precisa ser o nosso. O medo que paralisa as nações não precisa habitar em nossos lares. Senhor, ensina-nos a viver a paz que excede o entendimento. Dá-nos equilíbrio, sabedoria e confiança para enfrentar os tempos difíceis. Que não nos deixemos contaminar pelo desespero, mas sejamos faróis de esperança para os que nos cercam. Em meio às batalhas, que sejamos encontrados firmes, olhando para o céu, sabendo que o Príncipe da Paz voltará para estabelecer justiça eterna. Senhor, Teu Filho nos alertou que haveria fomes e terremotos em vários lugares. E, de fato, os gemidos da terra ecoam em todos os cantos. Milhões choram de fome, enquanto outros desperdiçam o que têm. Não é a falta de recursos, Senhor, mas a falta de compaixão que corrói a humanidade. O pão da injustiça alimenta o egoísmo, enquanto o clamor dos que têm fome sobe ao céu como um grito silencioso. As placas da terra se movem, e as cidades tremem. O chão que deveria sustentar se torna instável. A natureza,
como se gritasse em agonia, revela o peso do pecado sobre a criação. Tudo parece estremecer, como se a própria criação estivesse em dores de parto, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Mas mesmo diante disso, Senhor, Tu permaneces firme. És a rocha que não se abala. Quando tudo à nossa volta treme, em Ti encontramos estabilidade. Que a fome alimente em nós a generosidade. Que a dor do próximo nos mova à misericórdia. Que a instabilidade nos leve a correr para os Teus braços, onde há segurança eterna. Senhor, Teu Filho nos avisou. Seríamos perseguidos por causa do Teu nome. E hoje, tantos dos Teus filhos enfrentam prisões, torturas, humilhações e até a morte, não por crimes, mas por crerem em Ti. A Tua igreja, desde seus primeiros dias, sempre foi uma igreja mártir. Os apóstolos sofreram, os primeiros cristãos foram lançados aos leões, queimados vivos, crucificados, e ainda assim a fé floresceu em meio ao sangue. O mundo pode tentar calar a Tua voz, mas a Tua verdade ecoa mais alto. A perseguição nunca foi um sinal de derrota, mas de fidelidade. E hoje, ó Deus, vemos irmãos e irmãs sendo perseguidos em tantos lugares do mundo, apenas por professarem o Teu nome. Não podemos ignorar, não podemos esquecer. Devemos orar, clamar, interceder e também estar prontos. Prontos para, se necessário for, pagar o preço por seguir a Cristo. Ajuda-nos a entender que ser cristão é carregar a cruz, é nadar contra a corrente, é viver uma contracultura. Dá-nos coragem para permanecer fiéis quando formos mal interpretados, rejeitados ou acusados injustamente. Que o exemplo dos mártires fortaleça nossa fé e que a nossa vida, mesmo em tempos de liberdade, seja tão intensa quanto a deles. Senhor, vivemos dias sombrios. A maldade se multiplica como uma erva daninha que sufoca o jardim da humanidade. O que antes era inaceitável, hoje é celebrado. O que era valor, virou motivo de zombaria. E como Tu mesmo disseste, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos cercados por uma cultura que valoriza o ego, o prazer imediato, o consumo desenfreado. Uma geração que idolatra o sucesso, mas despreza a verdade. Trocamos a compaixão pela indiferença, o perdão pelo orgulho, a generosidade pelo acúmulo. É o tempo da inversão de valores, em que o doce é chamado de amargo, e o amargo de doce. E assim o amor se esfria, nas famílias, nos lares, nas igrejas, nas ruas. Ó Deus, reacende em nós a chama do Teu amor. Que não sejamos parte dos que se acomodam à frieza espiritual. Dá-nos um coração sensível, disposto a amar, a servir, a estender a mão. Que sejamos como tochas acesas em meio às trevas. Que em nossas palavras e atitudes o Teu amor se manifeste. E mesmo quando formos feridos, que o perdão seja a nossa resposta. Senhor, Tua palavra é viva e eficaz, e nela lemos: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que promessa gloriosa! Que missão tão grandiosa nos foi confiada! Tu nos chamaste para sermos luz entre as nações, vozes que anunciam a verdade, testemunhas do Teu amor redentor. Hoje, com o avanço da tecnologia, essa profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. De lares simples a estúdios modernos, da zona rural às grandes metrópoles, o Evangelho ecoa por meio das redes sociais, vídeos, transmissões ao vivo, áudios compartilhados, traduções da Bíblia em línguas que jamais imaginaríamos. A voz da salvação ultrapassa fronteiras. Pessoas de diferentes etnias, idiomas e culturas estão ouvindo falar de Ti, Senhor. Isso é obra Tua, mas ainda há corações que esperam. Ainda há campos brancos para a colheita. Usa-nos, ó Pai. Usa cada vida que se dispõe, cada servo que não se envergonha do Teu nome. Que sejamos parte ativa do cumprimento desta profecia. Que o nosso testemunho, mesmo simples, seja um canal de salvação para outros. E que, enquanto anunciamos o Teu reino, nossos corações se encham de expectativa pela Tua volta. Senhor, Tua palavra também nos alerta sobre tempos difíceis que antecederão a Tua vinda, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.
É o tempo da angústia, da prova, da perseguição implacável contra o teu povo. Mas mesmo diante da dor, tu estarás conosco. Não nos deixaste sós. Prometeste estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. A igreja verdadeira, Senhor, é uma igreja mártir. Nunca estivemos isentos da dor. Desde os primeiros discípulos, homens e mulheres têm entregado suas vidas por amor a Ti. E nos dias atuais, irmãos nossos ainda são perseguidos, presos, torturados, mortos simplesmente por confessarem o Teu nome. Como não nos comover? Como não clamar por força, coragem e fidelidade? Ensina-nos, ó Deus, a estarmos prontos, a perseverarmos mesmo em meio à pressão, ao caos, à tribulação. Que tenhamos fé firme como a rocha, confiança inabalável na Tua soberania. Não nos permitas viver uma fé superficial, mas fortalece-nos para, se necessário, também darmos a vida por Ti, certos de que nos aguarda uma coroa de glória. Ó Senhor Jesus, após tantos sinais, tantas dores e tribulações, Tua promessa permanece. Tu voltarás em glória. A Tua vinda não será um segredo, não será silenciosa. Como o relâmpago que corta os céus de leste a oeste, assim será o retorno do Filho do Homem. Todo olho verá, toda língua confessará, toda nação se prostrará diante da Tua majestade. Tua volta será pessoal, visível, audível, repentina e gloriosa. Não virás mais como servo sofredor, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Virás para julgar os vivos e os mortos, para separar os que creram em Ti dos que rejeitaram a Tua graça. E aqueles que permaneceram firmes, que Te amaram até o fim, dirás: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, ansiamos por esse dia. Desejamos esse encontro. Que a esperança da Tua vinda aqueça nossos corações, corrija nosso foco e nos leve a viver com temor, reverência e santidade. Que ao invés de medo, sintamos expectativa. Em vez de angústia, esperança viva. Porque quem crê em Ti sabe, a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Senhor, como é maravilhosa a promessa de que reinaremos contigo, com corpos glorificados, livres de lágrimas, dores e sofrimentos. O pecado não mais terá domínio sobre nós. As doenças não mais nos atormentarão. A morte não será mais o nosso temor, pois ela terá sido tragada pela vitória. Estaremos contigo face a face, e contemplaremos a Tua glória por toda a eternidade. Sim, Senhor, os que rejeitaram a Tua graça enfrentarão o juízo, mas os que creram em Ti, os lavados pelo sangue do Cordeiro, ouvirão as palavras mais doces da história. Vinde, herdeiros do reino. Oh, que dia será esse! O céu se abrirá, os anjos cantarão, e a Tua igreja, a noiva preparada, será arrebatada ao encontro do noivo. Estaremos para sempre contigo, em um reino de justiça, paz e plenitude. Por isso, mesmo em meio às dores deste mundo, nosso grito ecoa com fé e esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a oração da Tua igreja, que ela não se cale diante da maldade, mas proclame com fervor que o Rei está voltando. Que cada coração que crê se prepare, se santifique, se firme na rocha. Que sejamos encontrados fiéis quando o céu se abrir e o Filho do Homem descer em glória. Se essa é também a sua esperança, escreva com fé nos comentários: Glória a Deus, a Ele seja o louvor para sempre. Obrigado por ficar nessa oração até o final. Se ela te abençoou, curta o vídeo, compartilhe com quem você ama, se inscreva e ative o sininho para receber notificação sempre que postarmos mensagens novas. Que Deus te abençoe sempre.